Boa noite, pessoal! E aí, galera? Tudo bem? Como vão vocês todas, todos e todes? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Jaqueline Rocha Cortes, sou uma ativista no movimento de luta contra a AIDS há 25 anos e faço parte, integro o colegiado do MNCP, Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a presença, a participação de todas as pessoas que estão aqui com a gente, porque nós teremos uma live hoje que promete ser muito bacana e que eu acho que vai esclarecer bastante, contribuir com bastante gente. Então, dando continuidade à jornada das lives do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, do MNCP Brasil, no âmbito do projeto de fortalecimento das mulheres vivendo com HIV/AIDS em comunicação, advocacy e incidência política, com o apoio do nosso maravilhoso Fundo Positivo, a gente inicia hoje uma live falando sobre as PICs. O que são PICs? São as práticas integrativas e complementares em saúde, disponíveis na rede privada e disponíveis também na rede pública de saúde, no SUS. Vou ler aqui a minha colinha. O que são práticas integrativas e complementares? Rapidamente, são sistemas e recursos terapêuticos que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças e recuperação da saúde. Bom, nada mais vou dizer, porque nós temos aqui duas especialistas nesse tema, duas candidatas maravilhosas que, bem, vão aparecer na telinha para nós, as nossas ilustres, maravilhosas Margarete e Helena. Ambas estarão discorrendo e falando sobre as práticas integrativas e complementares em saúde. Claro que cada uma mereceria uma live de 1h30, porque é muito assunto, mas nós vamos tentar condensar isso em 25 minutinhos para cada uma, e ao final a gente vai tentar abrir para 25 minutos de perguntas e respostas, onde vocês vão poder usar o chat aí embaixo e fazer suas perguntas. Nós temos a presença aqui no backstage, no nosso apoio, de duas maravilhosas pessoas também, que são Felipe Machado, que é o nosso expert em tecnologia. Muito obrigada, Felipe. E a Silvia Loi, a nossa querida cidadã positiva, secretária nacional do MNCP e coordenadora desse lindo projeto de fortalecimento das mulheres vivendo com AIDS com o Fundo Positivo. Pois bem, eu começo então chamando e apresentando, para iniciar os nossos trabalhos, a nossa primeira palestrante de hoje, a senhora Margarete Mota. A Margarete é naturóloga, terapeuta Ayurveda. Depois eu vou falar um pouquinho mais da Margarete. Com vocês, Margarete. A fala é sua, Margot. Olá, obrigada, Jaque. Boa noite, Jaque. Boa noite, Helena. Boa noite a todos. E queria agradecer ao convite, Jaque, também agradecer ao MNSP e ao Fundo Positivo por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho das práticas integrativas complementares e, mais especificamente, eu vou abordar também o Ayurveda, que é uma das medicinas tradicionais com que eu trabalho. Felipe, se você quiser, você já pode compartilhar a tela. Bom, então, nessa live de hoje, a gente vai estar abordando as práticas integrativas e complementares em saúde, e eu vou falar bastante sobre, especificamente sobre as PICs no SUS. Próximo, Felipe. Então, a gente tem no Brasil o que a gente chama de Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, ou seja, no âmbito da saúde pública, que foi estabelecida em 2006 pelo governo nacional,
E eu trago aqui esse cartazinho onde diz, você sabia que no SUS também tem? Porque muita gente desconhece, né, que a gente tem tantas práticas integrativas e complementares em saúde na rede pública. E é importante que os usuários saibam, inclusive, para que a gente faça uso delas, para que a gente tenha mais dessas práticas indo para outros lugares onde elas não estão. Próximo. Então, como já comentou ali brevemente, nas práticas integrativas e complementares, elas são essas ações, esses cuidados, né, que são transversais, elas podem ser realizadas tanto na atenção básica, na secundária, né, de média complexidade, ou na terciária, que é de alta complexidade. Então, não existe o que a gente chama de adesão às PICs, não é necessário o estabelecimento, o hospital, etc., aderir à política nacional, né? A política, ela foi estabelecida e é o gestor que tem que fazer o pedido, né, fazer o uso, compete ao gestor municipal elaborar quais são as normas técnicas da inserção da PNPIC na rede de saúde do seu município. E aí, novamente, eu volto a falar, né, da importância que os usuários têm também como ator nessa dinâmica, porque o usuário é quem vai pedir ali na rede pública de saúde uma determinada PIC. Vai falar, por que aqui não tem? Eu gostaria de ter acesso. Então, é de uso exclusivo, ou seja, de competência exclusiva do município, tanto a contratação dos profissionais, quanto a definição de quais dessas práticas vão ser inseridas no município, quais vão ser ofertadas. Pode ir para o próximo, Felipe? Bom, então, onde tem PICs, né? Aqui no Brasil, a gente já tem esses dados, eles foram retirados do DataSUS. Então, a gente tem hoje no Brasil um total de mais de 9 mil, né, 9.350 estabelecimentos no país. A gente aqui está falando de SUS, né? Toda essa minha apresentação eu vou falar sobre SUS. Então, a gente tem ofertado em torno de 56%, um pouquinho mais que 56% de atendimentos individuais e coletivos, ou seja, o usuário do SUS pode passar por algum atendimento individual, mas algumas dessas práticas talvez ele passe por algum atendimento coletivo, tá? Esses dados são de 2016, por isso que hoje a gente já tem mais estabelecimentos, a gente tem mais práticas. Então, a gente tem em torno de 19% dos estabelecimentos na atenção básica que ofertam algumas das PICs no Brasil. A gente está falando aí de mais de 3 mil municípios no país inteiro. Então, as PICs estão presentes em quase 54% dos municípios brasileiros, aí incluindo todos os estados e também o Distrito Federal. As PICs estão presentes em todas as capitais. E cidades de grande porte ou médio porte também. Próximo. Então, novamente falando sobre número, a gente está falando aí mais de 3 mil municípios com atendimentos individuais, ou seja, está presente em 100% das nossas capitais. E esses atendimentos eles são distribuídos em níveis de complexidade. Então, as PICs elas estão presentes nos 3 níveis, na atenção básica, que é a maior parte, na atenção secundária, que é a média, e na terciária, que é de alta complexidade. Então, nós estamos falando em mais de 2 milhões de atendimentos das PICs nas UBS, que são nas unidades básicas de saúde. Um minutinho. Ou seja, a gente teve em 2016 mais de 1 milhão de atendimentos só com medicina tradicional chinesa, perdão, incluindo a acupuntura, mais de 85 mil atendimentos em fitoterapia, que é atendimento com plantas medicinais, e mais de 13 mil em homeopatia. Felipe? Quais são essas práticas que a gente tem disponíveis hoje no SUS? Aqui na imagem a gente vê algumas delas, reflexologia, florais, meditação, fitoterapia.
Pode passar para o próximo. Então, a gente tem hoje no Brasil 29 PICs que já estão aprovadas e que são disponíveis à população na rede pública de saúde. Começou em 2006, em 2006 a gente começou com somente 5, que foi acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia. Antroposofia é um sistema, uma racionalidade médica, e o termalismo. Em 2017 teve uma grande ampliação, aí entrou a arteterapia, entrou a Ayurveda, entrou biodança, dança circular, meditação e vários outros. Em 2018 a gente teve a última atualização, ou seja, a última ampliação, onde entraram essas outras práticas, que é a apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, que inclui reiki e outras formas, ozonioterapia e a terapia de florais, que a Helena vai falar. Ô, Margarete, muita propriedade. Deixa eu te fazer uma perguntinha dentro do que você está colocando. Como é que está a questão da prática das PICs, né? Nesse momento de pandemia, para aquelas que não podem ser exercidas à distância, por exemplo? As que não podem ser exercidas à distância, nesse momento, elas não estão sendo exercidas, já que justamente pelo cuidado, né? Tanto com o usuário quanto com os profissionais. E as demais que podem ser exercidas em teleatendimento, elas continuam sendo oferecidas. E algumas delas oferecidas com todo cuidado, né? Quando há necessidade de algum atendimento que seja presencial numa UBS ou num hospital público, mantendo os cuidados, né, de álcool gel, aquela higienização de mãos, manter distância, máscara, etc. Aquele face shield. Então, a gente tem hoje 29, né, mas vem por aí, espero que em breve a gente tenha outras que já foram aprovadas, e a gente vai ter uma nova atualização em breve, então a gente vai ampliar. Nós vamos passar de 29. Hoje nós temos 29, que já é um número bastante interessante de práticas integrativas e complementares na rede do SUS, mas a gente está aí rumando para uma ampliação bem bacana. Te respondi? Sim, perfeitamente. Obrigada. Próximo, Felipe. Eu vou falar um pouquinho especificamente sobre uma dessas das 29 práticas, que é o Ayurveda, que é o sistema de medicina próprio da Índia, né? A Índia tem vários sistemas de medicina tradicionais, ou seja, ancestrais, próprios daquele país, o Ayurveda é um deles. O Ayurveda, essa palavra, às vezes um pouco estranha para quem ouve pela primeira vez, às vezes tem um pouco de dificuldade de pronunciar. Essa palavra é uma palavra que vem de um idioma bastante antigo da Índia, que é o sânscrito. E a Ayurveda, ela é dividida em duas partes, essa palavra, né? Ayur e Veda. E essa palavra, traduzindo, né? Tentando traduzir, porque é difícil a gente traduzir uma palavra em sânscrito que mantenha o sentido original, né? Do sânscrito. Mas, resumindo, a Ayurveda quer dizer ciência da vida. Então, por que o Ayurveda é entendido, chamado como ciência da vida? Porque o Ayurveda nos proporciona um conhecimento e ferramentas para a gente viver da melhor forma possível, com saúde, com qualidade de vida, e viver por muito tempo, ou seja, que tenhamos longevidade e que tenhamos longevidade com qualidade de vida, com saúde. Por isso que é a ciência da vida, porque nos ensina em mínimos detalhes, como horário de dormir, como devemos nos alimentar, que práticas físicas a gente deve fazer, se adoecemos, o que a gente pode fazer para sair daquele desequilíbrio que a gente estava, como é que a gente mantém a saúde. E o Ayurveda, ele trabalha nos níveis de prevenção, ou seja, um sistema médico bastante preventivo, inclusive tem aquele ditado extremamente antigo, né, prevenir é melhor do que remediar, ou seja, prevenir o adoecimento é sempre mais inteligente do que a gente correr atrás do prejuízo quando a gente adoece. Mas o Ayurveda também cura. O Ayurveda também
tem tratamentos para adoecimento, para doenças. Mas o Ayurveda nunca, quando trabalha nesse nível de tratamento, não trata, a gente diz que o Ayurveda não trata doença, porque o Ayurveda é muito individualizado, e o Ayurveda trata a pessoa que está doente. Então, todo tratamento no Ayurveda, ele é totalmente individualizado. Então, se a gente tiver alguém com 5 pessoas, por exemplo, com diabetes, não existe no Ayurveda um tratamento, um protocolo de tratamento para o diabetes. Existe um tratamento para cada uma daquelas pessoas com diabetes, porque cada uma dessas pessoas são únicas e o diabetes vai se expressar de uma forma diferente em cada uma delas. Então, por isso que a gente diz que o Ayurveda não trata a doença, o Ayurveda trata e cuida da pessoa que está adoecida ou que está com algum tipo de desequilíbrio. Pode passar para o próximo. Felipe, só uma dúvida. Quando eu falo, eu fico na tela maior. Acontece a mesma coisa para quem está assistindo? Só queria saber se as pessoas conseguem ver o slide grande. Eu vou te responder, Margarete. Varia. O Felipe, ele brinca um pouquinho. As imagens da apresentação estão super visíveis. Aparecemos na tela você, Helena e eu, e vento em polpa, e eventualmente ele foca só você quando o recado merece um destaque. Então, está tudo sendo visto, todas as imagens, tá bom? Você ainda tem 8 minutos. Tá bom, vai dar tempo de falar tudo. Então, como nós estamos num momento muito único no planeta, e ele ainda não passou, que é esse momento de pandemia, e nesse momento a Ayurveda está sendo extremamente importante, porque a gente ainda não tem uma resposta, né, sobre como lidar com esse vírus, lidar com a pandemia, e a gente tem tido, não aqui no Brasil, porque a gente ainda não chegou a esse ponto no Brasil, mas na Índia eles estão tendo resultados incríveis com o Ayurveda, e no início da pandemia, as terapias complementares, integrativas, ou medicinas tradicionais, que é o Ayurveda e outras que na Índia, elas não tinham sido autorizadas pelo governo para tratar pacientes com Covid. Mas no caminhar aí da pandemia, como não estava tendo um resultado assim tão bom com a alopatia, com os tratamentos convencionais, na Índia, como tem vários sistemas médicos, então eles começaram a tratar de forma integrativa, com alopatia e ayurveda, alopatia e homeopatia, alopatia e naturopatia, e os resultados estão sendo incríveis. Então, agora está autorizado na Índia que os pacientes com COVID leve e moderado e os pacientes pós-Covid sejam tratados com Ayurveda, e o resultado tem sido incrível, recuperação muito rápida, e praticamente sem sequelas, que é uma das questões grandes que a gente tem visto agora com o Covid. E aqui nessa imagem, a gente vê do lado aqui do vírus, a gente tem uma imagem de algo que foi lançado essa semana em português, que depois eu posso te passar, já que você pode encaminhar para a sua rede, que é um protocolo de tratamento do Ayurveda para pacientes com Covid. E o interessante é que quando a gente fala em Covid, a gente está falando em imunidade, então é um tratamento que não é só eficiente, não é só bom para Covid, mas é bom para a saúde no geral. Pode passar para o próximo? Anotado aqui, vou cobrar. Opa. Então, eu quis trazer aqui algo que seja muito prático, né, para que a gente saia dessa live com algo prático a gente fazer na nossa vida. Então, se você tiver em algum momento com alguma questão de garganta, ficando um pouco gripada, ou está com resfriado, ou está com sintomas de Covid, ou está com Covid leve, fazer gargarejo com água morna, um pouco de cúrcuma. Algumas pessoas conhecem cúrcuma como açafrão da terra, aquele pó laranjinha, e um pouquinho de sal, fazer gargarejo assim, umas 3 vezes por dia, né, isso ajuda a hidratar essa mucosa da boca, garganta, eliminar vírus que possam estar ali na mucosa da boca e garganta. A outra coisa que é muito eficiente, quando você tem que sair de casa, se fizer em casa também é bom, mas se tiver que sair de casa, então você faz uma oleação nas narinas
com óleo de gergelim, óleo de coco, ou quem tiver ghee, que é a manteiga clarificada, muito usada no Ayurveda também. Então, você molha o dedo mindinho no óleo de gergelim ou no óleo de coco, você faz uma oleação nas suas narinas e aí você pode sair de casa. Isso protege, obviamente, vai colocar máscara também, mas a oleação nas narinas também protege, porque por onde o vírus penetra? Pelas nossas mucosas, da narina, da boca. Então, o gargarejo com água morna, e fazer essa oleação nas narinas protegem as nossas mucosas dos vírus. E a outra coisa que é importante a gente fazer é uma inalação com menta, aquela hortelãzinha que a gente tem em casa, pode ser a que você tiver em casa, tá? Aqui eu coloquei uma, que é aquela o nome, inclusive aqui o nome científico dela, mas pode ser aquela hortelãzinha da folha pequena ou a hortelã que você tiver em casa. Se não tiver hortelã, pode ser com óleo essencial de hortelã ou óleo essencial de eucalipto. Então, você ferve a água, apaga o fogo, coloca ali as folhinhas de hortelã, ou coloca para 1 litro de água, você coloca ali umas 3 a 4 gotas de óleo essencial e faz como uma cabaninha para você inalar aquele vapor. O único cuidado, não sair ao vento, não se expor à chuva, depois de fazer algo quente na cabeça. Pode passar para o próximo, Felipe? A outra coisa muito importante, a gente, ao longo do dia, tomar água fervida com gengibre, não precisa ser esses todos juntos, pode ser um deles. Ou coentro em semente, né, aquelas bolinhas, manjericão, o manjericão que você tiver, pode ser da folha miúda, da folha grande, qualquer um. 3 minutinhos. Beleza, vou terminar. Gengibre ou cominho, tá? Mas pode ser todos juntos também. Próximo. A outra bebida muito importante é o que a gente chama de decocção, é quando você cozinha, né? Você ferve um pouco esses ingredientes. Então, você usa uva passa, que ela é bastante tônica, corta, quebra, né, pedacinhos de canela, gengibre em pó, uma bolinha de pimenta do reino, ferve tudo, e no finalzinho você coloca umas folhinhas de manjericão, coloca uma tampa em cima, deixa em infusão por 5 minutos e toma 2, 3 vezes por dia essa decocção, esse chá mais forte. Pode passar? E aqui tem uma receitinha, quem quiser tirar foto da tela, eu acho uma boa, que é um composto tônico. Ele é fácil de fazer, é bom ter em casa, e é algo que nos ajuda também a fortalecer o sistema imunológico, né? E não só é bom para a Covid, ele é bom em época de frio, ou para qualquer pessoa que esteja por alguma razão, com o sistema imunológico ali um pouquinho fragilizado. Então, aqui estão as proporções, é só misturar tudo, guardar num potezinho limpo e seco, e aí todos os dias você toma uma colherzinha. Se você tem diabetes, então você evita o mel, mistura com água, tá bom? Próximo. Uma outra bebida bacana, que também é um tônico bem interessante do Ayurveda, para quem toma leite, a gente chama de leite dourado porque ele fica amarelado, né, por conta da cúrcuma. Quem não toma leite de vaca pode ser com leite de cereais, quem não toma nenhum dos dois pode ser com água. Também, de novo, aí se for água morna, se for leite morninho, quentinho, mistura tudo isso e toma antes de dormir. E uma outra prática importante é óleo. No Ayurveda a gente usa muito óleo para acalmar, para relaxar, para equilibrar. Uma das coisas importantes também, que ajuda muito a fortalecer nosso sistema imunológico, é evitar o estresse. Como a gente não consegue evitar o estresse, a gente administra. E uma das formas de administrar o estresse, que alivia assim, cansaço, agitação, etc., é massagem com óleo nos pés. Se você consegue receber de alguém, melhor ainda, senão a gente faz uma coisa que a gente chama de automassagem. Antes de dormir, você passa óleo de gergelim, ideal óleo de gergelim, não tem óleo de gergelim, o óleo que você tiver. Azeite de oliva, o óleo que você tiver. Você passa óleo nos pés e coloca a meia para não fazer uma lambança na sua cama, ou fica um pouquinho com meia e depois você retira. Isso ajuda a dar uma relaxada, diminui o estresse, fortalece o sistema imunológico. Para esse momento assim, de mais ansiedade, que o sono fica mais agitado, é uma ótima forma da pessoa ter uma boa noite de sono, principalmente quem tem insônia, ou tem mais dificuldade de dormir, ou acorda à noite. Próximo. E uma outra prática também que não custa nada é essa respiração que a gente chama de narinas alternadas. Depois eu posso passar para você também um vídeo, já que para você encaminhar para
para sua rede. Então, a gente fecha um lado da narina e inala, fecha o outro e exala pelo outro lado. E depois inala pelo lado que a gente exalou e solta o ar pelo outro lado. Então, é por isso que chama alternado. Você inala, exala. Essa é uma prática muito usada no yoga. Aliás, essa prática vem do yoga. E é uma prática que também ajuda a baixar nível de ansiedade, acalmar a mente, melhorar o sono. Pode passar para o próximo, Felipe. Equilibra os dois hemisférios do nosso cérebro, então é por isso que ajuda a gente a aliviar o estresse, ajuda a manter a temperatura do corpo, né, acalma a mente, nos centra. Então é uma prática que não custa nada e fazê-la diariamente, uma vez por dia ou 2 vezes, também ajuda bastante em qualquer momento da vida. Se estiver irritada, cansada, etc., faça essa respiração alternada que você vai ver como somente acalma. Próximo, Felipe. E como a gente está muito online ultimamente, aliás, está tudo online, trabalho e etc., então, assim, fazer pelo menos uma vez por dia essa prática da respiração das narinas alternadas ajuda bastante a gente ter qualidade de vida, uma mente mais relaxada e administrar melhor o estresse. Próximo, Felipe. Acabou o tempinho, mas finaliza aí, querida. Mas acabei. Então, muito obrigada, aqui está meu contato, meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato, e também o e-mail da minha escola. Muito obrigada. Margarete Mota, quem agradece somos nós, a essa galera toda que está assistindo. Muito obrigada por essa sua orientação, explicação, práticas maravilhosas. Eu já vou procurar aqui se tem Ayurveda aí no SUS de Campinas, mas qualquer coisa eu lanço mão aí da minha amigona. Sem dúvida, né, são questões assim que só tem a complementar mesmo, ajudar bastante. Vou cobrar no bom sentido o vídeo e o protocolo que você disponibilizou para eu mandar para todo mundo que está assistindo, e é só gratidão mesmo pela riqueza de informações que você nos trouxe em nome do MNCP. Eu gostaria de agradecer, você vai ficar aqui, porque no finalzinho a gente quer ver se promove pelo menos aí 5, 6, 7 minutinhos de perguntas e respostas. E eu vou depois olhando aqui, viu, galera, no chat. Queria agradecer também as meninas todas que estão aí, muitas cidadãs positivas. Se der tempo, eu cito o nome de todas vocês, mas eu já olhei todo mundo. Bacana, tem gente do país inteiro, tem gente de Araruama, tem gente do Nordeste, tem gente do Sudeste, tem gente, acho que do Centro-Oeste, enfim. E aí, finalizando, eu queria falar um pouquinho mais da Margarete. A Margarete Mota, a senhora Margarete Mota, essa naturóloga que está aqui com a gente, ela foi responsável pela direção, produção e roteiro do primeiro documentário latino-americano sobre Ayurveda, cujo título é Ayurveda, a Cura Possível. Margarete também é a idealizadora do ELA, Encontro Latino-Americano de Ayurveda, e diretora da escola ESA, Escola sobre Saberes Ancestrais. Margarete é mestranda em Biologia Química pela Unifesp e pesquisadora no Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos, também no âmbito da Unifesp. Muitíssimo obrigada, Margarete. Grande beijo. E agora a gente passa para a nossa próxima convidada, ilustre, maravilhosa, doutora Helena Amaral. A doutora Helena Amaral, ela é psicóloga clínica e terapeuta floral, que também é uma prática integrativa e complementar, uma investigadora há mais de 35 anos e também uma profissional
na área da psicologia clínica e uma pesquisadora há mais de 35 anos das flores. Então, Helena nos traz muitas questões de cura e também de ajuda no âmbito emocional, mental, físico e espiritual. Importante só dizer que ambas, Margarete Mota e Helena Amaral, estão falando o tempo todo da saúde integral da mulher, que é o nosso propósito enquanto mulheres e enquanto mulheres também vivendo com HIV/AIDS. Essa integralidade, saber que a Ayurveda trata a pessoa e não um protocolo geral da mesma maneira, o floral. Helena, a palavra é sua, esteja conosco. Bom, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui, de estar participando desse trabalho e poder, mais uma vez, falar sobre a saúde integral. Sempre foi o nosso objetivo ver a pessoa como um todo, né? Um corpo anda aí, até porque isso não iria funcionar. A parte mental, emocional e espiritual fazem parte do ser humano. É como se nós fôssemos 25% de cada coisa. Tem o mais importante: se a nossa mente adoecer, o nosso corpo vai adoecer, vai atrapalhar a nossa vida emocional, nossa vida espiritual, e por aí vai. Nós vivemos uma sociedade que valoriza muito o aspecto físico, e até de alguma forma, em alguns aspectos até valoriza esse corpo físico de uma maneira, porque não no sentido da saúde, mas muito mais no sentido da aparência, no sentido, às vezes, usado de formas físicas, e criando até alguns distúrbios em cima disso. Temos uma sociedade que também valoriza muito o aspecto mental. O que é nosso corpo mental? É o corpo que produz, que trabalha, que gera dinheiro, gera consumo. Então, esses dois aspectos da nossa sociedade são extremamente valorizados. Nós deixamos de lado, como um todo, o nosso lado emocional e o lado espiritual. Ninguém nos ensina a ser feliz, ninguém tem uma matéria na escola, na faculdade, sobre como lidar com as suas próprias emoções. Então, é como se a emoção, né, o sentir, o feliz, o ser alegre, triste, o estar deprimido, não tivesse importância. Uma importância fundamental, porque é uma parte nossa. Então, ninguém vai poder ser feliz se não estiver plenamente consciente dessas nossas quatro faces, né? Dessas nossas quatro parcelas de nós mesmos, todas completamente entrelaçadas. Então, esse é um ponto fundamental que, das práticas integrativas, a gente pode verificar e acolher essas outras partes que são premiadas pela medicina tradicional, né? A medicina tradicional, convencional, extremamente útil, extremamente importante, está muito focada em tirar sintomas. O objetivo da medicina integral, da medicina complementar, é tratar a pessoa como um todo, né? E também ver por que ela está adoecendo, não a sua doença, mas a causa da sua doença, que pode estar em níveis que não são exatamente no físico. Próximo. Slide aí, meu amigo. Nesse todo, né, o que a gente podia falar da mulher? Em geral, a mulher, como um ser, ela é um ser diferente do homem, graças a Deus. Que bom. A mulher busca, em geral, conhecer o seu corpo e expressar as suas emoções. Obviamente, né, existem mulheres com dificuldade de conhecer o seu corpo, o seu lado, as suas zonas erógenas, onde tem prazer. Mas, em geral, a mulher ela se permite expressar as suas emoções.
É como se a sociedade, nesse aspecto, fosse mais condescendente com a mulher. Ela pode chorar, ela pode dar chilique, ela pode ter TPM, ela pode fazer um monte de coisa. Esse é o ser mulher, né, que é bem emocional. A mulher é aquela que acolhe, alanta, que nutre, que consola, que recebe, que é receptiva, né? A mulher, de um modo em geral, ela é multifuncional. Ela trabalha, ela tem um lar, ela é mãe, muitas vezes cuida dos netos, ela é avó, né? A mulher costuma dar valor à cultura, né? A sua ancestralidade, especialmente em municípios mais atrasados, mais primitivos, no Brasil, em regiões de cultura indígena, né? A mulher é aquela que vai se preocupar com as ervas, com o chá, que vai fazer as rezas, que vai fazer um banho. Então, a mulher, na sua tradição cultural, é algo que ela dá valor. Então, quando ela encontra essa prática, né, no sistema de saúde, para ela não é uma novidade, ela recebe com muita vontade, ela quer pôr essa prática no seu dia a dia. A nossa sociedade, do modo em geral, não tem grande respeito à mulher, né? Ela, do modo em geral, ela recebe menos, ela é muito escravizada, é muito roubada, é humilhada, coagida. Do modo em geral, nós temos uma sociedade muito agressiva, temos todos os avanços que a sociedade conquistou para a mulher foi com muita luta e partiu da própria mulher. Homens nos ajudaram nessa luta, mas ela aconteceu, né? Claro que homens que são grandes parceiros. A própria existência das práticas integrativas no SUS, quase 20 anos lutando por essa inserção dessas práticas no SUS, para que as pessoas pudessem ter esse alcance, tivessem condições de desfrutar dessas práticas, foi desenvolvida ao longo desses anos pelas mulheres. Foram as mulheres que lutam, que foram para Brasília, que reivindicaram toda essa assistência, né? E assim, graças a Deus, ela chegou. Mas ela precisa chegar de verdade em cada município, em cada lugar desse país. Talvez a gente tenha nessa live hoje um grande papel de poder dizer às pessoas que elas têm esse direito, que elas precisam ir aos seus governantes. Qual foi o prefeito agora eleito que tinha no seu governo a implantação das PICs no seu município? Eu acho que muitos, né? Então, acho que está na hora da gente também se posicionar nesse aspecto. A prática é uma prática integrativa, ela visa somar, ela visa complementar o trabalho da medicina tradicional, né? O próximo slide, Felipe. Essa mulher que a gente está falando, quem é essa que é uma portadora de HIV? Do modo geral, uma mulher que passa por diversos momentos de um grande conflito, desde o momento em que ela recebe o seu diagnóstico, né, até mais adiante, quando ela vai precisar ter uma convivência com essa situação, né? Ela precisa tornar-se portadora, mas o HIV não pode ser o único ponto de sua vida. E isso significar um sentimento de muito conflito, porque ela vai viver entre a vida e a morte, né? Tem como se tivesse um risco iminente. Ela precisa pensar em viver e em sobreviver, né? Então, tem momentos que só sobreviver já está bom, mas em outros momentos ela quer viver de uma outra forma. Ela tem medo, ela tem culpa, ela é muito vulnerável, física e emocionalmente. Ela vai estar entre a saúde e a doença. Ela vai se perguntar o porquê, o para quê, por que comigo. Ela precisa de uma escuta, porque dentro dela ela vai ter raiva, ódio, talvez um dia uma aceitação.
ela sofre o preconceito, tem uma solidão profunda, precisa de muita resiliência. Ela encara, né, muitas vezes com perdas financeiras, porque é demitida, porque é excluída, não encontra mais lugar no mercado de trabalho, porque também vai ter uma saúde muitas vezes mais ajustada, onde ela já não dá conta do que ela fazia antes. Então, são sentimentos e emoções que vão abalar muito esta mulher. Próximo. E o que acontece? A gente, na medicina convencional, essa mulher vai receber o coquetel de medicamentos, né, os remédios alopáticos, que são extremamente importantes e que vão barrar, né? Em 37 anos da existência do vírus aqui entre nós, os avanços no tratamento são notáveis. Então, a medicina tradicional, as pesquisas, está de parabéns, é um trabalho belíssimo. Porém, nós vamos ter o quê? Uma situação onde vai barrar o vírus. Mas e o demais? Próximo. Como lidar com tudo mais, né? Os medos, a angústia, as perdas, a família, a eliminação. E as PICs são excelentes apoio nesse momento, né? Os florais, os cristais, o reiki, a Ayurveda, a aromaterapia, yoga e todas as outras. Porque elas vão permitir esses outros lados que não são tratados pelos medicamentos possam ser acolhidos, né, para dar a essa mulher uma melhor condição de vida. Então, esse é o território do nosso trabalho, de Margarete, esse é o território onde a gente vai poder atuar em paralelo com a medicina convencional. E os resultados são infinitamente melhores quando essa mulher, esse portador ou esse homem, recebe um apoio no lado da emoção, onde ele tem uma acolhida, onde ele tem uma escuta, onde ele pode ser ouvido, onde ele pode ser apoiado. E isso significa que ele não vai, esse ser, essa mulher vai ser entendida, acolhida como ela está, no momento em que ela está vivendo, né? Assim. O próximo, né? Isso. Então, o que vai ter vindo do lado da PIC, né? Dos apoios dos florais, das práticas integrativas? A gente vai ter apoio, esperança, conforto, qualidade de vida, socialização. Muitas dessas práticas são feitas em grupo, feitas de forma coletiva. Isso permite que essa mulher tenha troca, apoio, né? Em que ela possa sair dali com uma esperança, depois de uma sessão de reiki, depois de uma sessão de massagem, né? Ou de um atendimento, de uma biodança. Então, ela é socializada, ela tem uma qualidade de vida. O vírus continua lá, quietinho, tem 37 anos e até hoje nós não temos uma vacina para o vírus do HIV, mas temos avanços maravilhosos para ele. Esse paciente, né, nas práticas ativas, ele deixa de ser paciente para ser ativo. Ele tem o direito de escolher qual é a prática que ele quer, tem o direito de poder querer um pouco mais, receber um pouco mais de assistência daquilo que ele, como ser, como pessoa, merece e pode receber. Então, ele não é só um ser doente, ele é um ser que precisa ser cuidado na sua totalidade, que ele precisa ser amparado em todas as partes do nosso ser, né? E as práticas integrativas é o melhor que eu conheço, né, pela sua abrangência. E é assim, um gosta de ser tocado, tem a massagem, outro não gosta de ser tocado, tem outra prática que possa lhe acolher. Então, as práticas, ela pode atender as pessoas nas suas particularidades, naquilo que cada ser se identifica, né? E todas elas vão estar tratando do ser integral. Isso faz parte dessa filosofia de trabalho, dessa integração, dessa medicina que não é a medicina convencional, é a nossa medicina, mas que está no nível vibracional. Próximo.
Bem, eu trouxe algumas coisas assim para falar de algumas todos os florais, de todos os sistemas, podem ser muito bem usados para o HIV e para todas as outras doenças que nos acometem. Eu escolhi apenas duas flores e uns compostos para mencionar, pela característica, né, do trabalho. Quando a gente fala de ruta de arruda, que é uma essência floral de 2 sistemas brasileiros, dos florais de filhas de, mas de outros sistemas brasileiros também, essa flor nos traz uma grande mensagem indispensável na nossa vida. Não só a HIV, porque a ruta ela vai trazer força de vontade, determinação, realização, vitalidade, equilíbrio. Ela é usada em alguns rituais, né, como aquela flor espanta, né, fantasma, que faz limpeza, e ela é aquela flor que nos ajuda a dizer não, né, que nos ajuda a se sentir com mais vigor, com mais força. Esse centro seu solar, essa cor amarela, né, que nos fala o coração, que nos fala ao nosso eu, ela traz essa determinação. Vamos, pode ir, estou aqui com você. Ela nos protege psiquicamente, fisicamente, né, nos trazendo a vitalidade, nos protege espiritualmente. Então, dá uma grande força interna para esses momentos de grande dificuldade, né, que nós passamos na vida, especialmente né, quando temos um diagnóstico mais difícil, né, do HIV, de câncer, alguma coisa assim. Helena, só para te situar, 8 minutinhos, tá bom? Ok. O próximo. O girassol, né, é também uma flor amarela que fala do eu, né? O girassol a gente conhece, é uma flor que bate com todo mundo se admira, adora um girassol. Ele desperta em nós empatia, uma atitude criativa, uma personalidade solar e amorosa. Mas o girassol nos traz também o equilíbrio do eu, o equilíbrio do ego, aquilo que nos autoestima, que nos que ajuda a lidar com as dependências, com as codependências, né? Muito comum em nossa sociedade, seja dependências e codependências ligadas a vícios, a dependências químicas, a álcool, a dependências emocionais. Então, girassol é como se fosse o nosso ser dizendo assim, eu busco o sol, eu procuro o sol, eu procuro a luz, né? E eu não posso ser de menos, porque eu não vou ter essa vitalidade, e se eu crescer demais, eu tombo. Então, quem nunca viu um girassol grande demais que tomba, não aguenta o peso, porque ele traz um ego equilibrado, e isto vai fazer bastante diferença, porque é o amor próprio que vai estar presente para que a gente possa dar conta da tarefa de lidar com doenças difíceis. Eu coloquei apenas alguns florais emergenciais. De todos os sistemas têm um floral emergencial, né? O Rescue, que é do sistema de Bach, os florais de Minas, de Gaia, de São Germain, de Araretama, todos têm um floral emergencial de extrema utilidade, de grande apoio nos momentos mais difíceis, onde a gente não sabe fazer nem a que recorrer, né? Então, momentos em um diagnóstico, onde o diagnóstico se confirma, onde tem um vírus atuando, onde tem uma queda na saúde de forma muito acentuada, onde há uma perda, onde há um risco maior, pode ser uma perda financeira, uma perda de um familiar,
ter que lidar com o processo de depressão, e esses florais emergenciais são fantásticos. Eles não são tratamento, eles são pontuais, né? Eles não devem ser usados de forma prolongada, muito menos sem o acompanhamento de um terapeuta. Ele pode ser usado, sim, por qualquer pessoa, nos momentos cruciais, mas não como tratamento. Como tratamento, um terapeuta deve acompanhar o paciente, né? Se for no SUS, melhor ainda. O próximo. E o que eu gostaria de dizer, né? Que as práticas integrativas, elas vão nos permitir viver bem, ser feliz, ser uma cidadã, ser amada, amar o próximo, ter um autocuidado. Isso é um detalhe muito importante que as práticas integrativas nos permitem, né? A gente se tornar responsável pelo próprio tratamento, a gente tornar-se responsável como se nós fôssemos chefe da nossa equipe médica. Então, a gente escolhe, a gente determina o caminho que quer tomar, né? Então, apesar do HIV, apesar do câncer, apesar da ansiedade, do pânico, a gente pode tornar-se um sobrevivente. Então, esse é um objetivo assim, maior que eu vejo no sentido da vida, é que a gente passa pelas dificuldades, mas a gente não se abate, normal, pode se reerguer. Quando você se reergue, você é um sobrevivente. E aí você tem, nas práticas, o apoio para esse lado, porque vai estar lhe apoiando exatamente no seu lado emocional, no seu lado espiritual. E isto vai fazer com que você tenha uma vitalidade melhor no seu corpo físico, que seu corpo responda melhor aos tratamentos convencionais que você recebe, né? Então, eu vejo assim como um grande direito que a gente passou a ter, que não só aquela que pode pagar uma consulta, mas aquela que está em situação menos privilegiada em termos financeiros, que ela tenha direito a esse lado do SUS, né? E isso é um direito conquistado que nós precisamos tornar real em nossas cidades. Que não sejam 29 implantadas, que seja 5, que seja 10, que é possível. Tem práticas muito insignificantes que nenhum governo vai ter problema em tratar. É só uma questão de vontade, de interesse. Também, nesse aspecto, a gente não pode nunca esquecer que a gente também está com o mercado de trabalho. Quantas pessoas da área de saúde ou não poderiam trabalhar e até trabalham filantropicamente, que ajudam em inúmeras instituições com reiki, e com massagens e tal, e que queriam vir a ter mais uma atividade, mais marcado para o trabalho, né, através das práticas integrativas. Claro que com os preparos necessários para isso, né? O próximo. Então, assim, eu só tenho a agradecer esse trabalho, não sei se cheguei do tempo correndo aí, né? Perfeita! Gratidão por esse momento, gratidão do universo de estar aqui, porque, na realidade, não tem nada acontecendo sem o comando divino, sem o controle divino, né? A gente precisa, nesse momento da pandemia, se perguntar, não por quê, mas para quê, né? Para que nós estamos no momento com a pandemia no planeta, né? O que isso quer dizer? O que isso significa para mim? Né? O que isso tem que mudar em mim mesmo? Né? O que eu tenho que aprender a fazer diferente do que eu fazia? E qual é a virtude que preciso desenvolver? Nós temos uma ideia de que nós temos que ir contra o vírus. Não, absolutamente. Ele pode ser um grande aliado ao nosso próprio desenvolvimento. Tudo que nós combatemos, que estamos sendo contra, se fortalece. Na realidade, a gente precisa desenvolver o lado da virtude, o lado contrário, que aí o equilíbrio chega. Então, se
com precisando lidar com drogas, por exemplo, adolescentes, não adianta eu fazer uma campanha contra a droga. Eu preciso desenvolver que aquele adolescente não se interesse por droga. Aí a gente tem resultados. Uma grande parte das nossas ações públicas, de políticas públicas de saúde e educação, dão errado porque vai no sentido do contra a bebida, o álcool, a droga, aborto, o que seja. Para ser contra, é para que eu não precise nem me interesse por essa situação. Então, se eu desenvolvo a virtude da fraternidade, da solidariedade, do amor, eu preciso me destruir, né? Então, assim, a gente precisa ter uma sociedade que volte-se muito mais para o lado das virtudes humanas que todos nós temos a desenvolver do que propriamente atacar qualquer coisa, né? Então, já que Margarete, obrigada, muito obrigada por estar ouvindo, e a gente está à disposição para continuar enquanto aqui na Terra tivermos. Helena, a gratidão é nossa, você finalizou aí com um slide mostrando gratidão, ela é nossa, uma apresentação maravilhosa, mensagens edificantes, um esclarecimento muito grande. Também você trouxe uma questão bacana, porque a gente está aqui com muitas ativistas fazendo parte desse momento, não exclusivamente ativistas, da importância, não que as PICs, a implementação das PICs devem depender da gente, mas enquanto ativista a gente tem que lembrar mais de embutir na nossa luta também estas práticas, porque sem dúvida você coloca muito bem o tratamento antirretroviral, o coquetel, ele mantém a imunidade de maneira tal que a gente possa, de alguma maneira, frear a ação do vírus. Mas o coquetel não trata da nossa cabeça, muito pelo contrário, ele bagunça com a nossa cabeça, apesar da gente ser grata a ele, porque tem N efeitos colaterais e tudo mais. Eu queria dizer para a galera toda que está aqui, a gente não vai encerrar, a gente vai estender 5 minutinhos para vocês participarem, eu vou dar uma olhadinha agora no chat, mas eu queria dizer, como mulher vivendo com HIV e com AIDS especificamente há 26 anos, e que tive muito recentemente eventos problemáticos de saúde, eu fui tratada, e sou há anos, por essas duas beldades que aqui estão, né? Eu tomo florais manipulados pelas mãos e pela inspiração divina da Helena, e fui tratada pela Margarete com essa alimentação de uma maneira tão rica que me possibilitou uma recuperação muito rápida. Então, assim, eu sou prova viva de que essas duas práticas, para além das outras, elas fazem grande diferença. Agora, confesso que eu adoro prática de toque, adoro uma massadinha. Mas vamos lá, eu quero aqui dizer, falando um pouquinho mais da Helena também, que a doutora Helena Amaral, ela é professora de sistemas florais de várias origens, como ela mostrou aí, e ela segue ministrando aulas e cursos específicos e especializados em essências florais, cursos presenciais na região dos Lagos do Rio de Janeiro, quando possível, agora na pandemia deu uma paradinha, cursos presenciais no Rio e cursos à distância online pelo Brasil afora. A doutora Helena também é uma eterna pesquisadora das flores. Doutora Helena é proprietária da clínica Flora Mater, clínica esta que trabalha com a saúde integral
física, mental, emocional e espiritual. Nós vamos disponibilizar o contato delas. O Felipe estava passando aqui para mim, acho que vocês puderam ver que as duas apresentações vão ser disponibilizadas no link, a live estará gravada e disponibilizada no site do MNCP, e podem me procurar, quem me conhece, podem procurar a Sílvia, a gente disponibiliza, a gente passa, e a gente pode ampliar essa rede, né? Então, agora, vocês me permitem que eu vou dar uma olhadinha e fazer rapidinho aqui, ó. A nossa live está bombando, né? Porque nós estamos com gente pra caramba aqui. Graças a Deus. Eu não sei se algumas saíram, mas eu vou comentar aqui, tem umas que entram com nome institucional, mas a gente está aqui com a qualidade de vida Bibi, com o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, com a Edna Rodrigues de Campinas, Silmara Ribas do Sul, Dalva Fabrício daqui do estado de São Paulo, Genice Pizão de Campinas, diz que conseguiu fotografar, vou fazer Edna Rodrigues, já citei, Jaciara da Bahia, Itapetinga, Fabiana Oliveira, aqui do estado de São Paulo, Jaciara, Silmara, Movimento, Edna, Silvia Almeida, de Sorocaba, Clarice Andrade, que está elogiando a respiração que a Margarete comentou, diz que essa respiração é tudo. Jaciara, azeite? Pode passar azeite, sim. Genice diz que acalma até o espírito. Maravilha, a aula da Margarete, ótimas informações, agradecida. Vamos disponibilizar os links. Live maravilhosa, gratidão. Acabei de fazer essa respiração, desobstruiu as minhas narinas, olha, colocou em prática aqui. Ótimas ideias. O norte está presente, a Val diz norte presente, Amazonas presente. Jaciara, quem mais? Alta Almeida, parabéns à doutora Helena, Fabiana Oliveira, Dalva também, Laurinha Brelas. Gente, tem bastante gente aqui, algumas se repetem os comentários, eu estou subindo, Silmara, Maprano, quem mais? Maprano, Genice, quero falar o nome de todo mundo, Odelita, de Tanabi, São Paulo, Thaís Soares, Helena Moura, de Belo Horizonte, a Eliana, perdão, Eli, a Silvinha, a Sônia, do Rio de Janeiro, Val, gente, Sandra, do interior de São Paulo, gratidão pelo aprendizado, verdade. O vírus veio para nos ensinar a sermos mais humanos. Virtudes humanas são raríssimas, doutora Helena Amaral. Deixa eu ver, Clarice, Silmara, Nali, muita gente, né? Guga Taylor, Regina Almeida, Regina Barbosa, enfim. Deixa eu ver, alguém tem alguma pergunta para a gente? Assim, uma pergunta, identifiquei aqui para Helena. Os florais podem ser utilizados para cuidado de quem tem fibromialgia, Helena? Sim, pode sim, mas assim, não como única solução. Tá? Fibromialgia é a dor da existência. Fibromialgia, a medicina ainda conseguiu identificar a causa porque ela não está no processo tradicional, né, dos diagnósticos. Então, a fibromialgia, quando o corpo inteiro dói, é uma dor da alma. Os florais podem atuar porque vão atuar neste campo. O que me dói, né? Aonde eu sofro tanto? O que me dilacera? Então, tratando dessas emoções, a dor vai diminuir junto com
tratamento médico, porque precisa tirar um sintoma tão doloroso. Oi, perdão, desculpa. Só a medicina convencional vai tirar sintoma e aquela dor vai ter que se manifestar de outra maneira. E também só os florais também não vai adiantar, precisa complementar. Mas eu tenho assim, a felicidade de vários pacientes terem encontrado, não a cura, né, mas viverem sem dor, com tratamentos, né, dos florais associados a outros tratamentos. Então, é possível você realmente cuidar dos florais com a fibromialgia. Helena, uma outra pergunta. Os florais podem ser usados, no caso, para quem toma antirretroviral? Não Sim. existe interação medicamentosa? Não. Porque já ouvi dizer, a exemplo do chá verde, que não é legal. Veja bem, só um esclarecimento assim. Quem pergunta é Fabiana. Quando você está tomando uma medicação alopática, até mesmo um chá, ele vai estar no teu corpo físico, no teu sistema digestivo. Quando você está tomando ou um outro tratamento vibracional, ele vai entrar por outro caminho no corpo, como o caminho dos meridianos. Então, eles não vão interagir. Muitas vezes, vai até fazer que o tratamento convencional, o tratamento medicamentoso, o resultado melhor, porque vai criar um processo, seus meridianos entre os seus nadis, com mais... ele vai estar atuando nos caminhos da medicina chinesa, os florais e a medicina e os tratamentos vibracionais. Então, eles não têm uma atuação física, eles não vão se encontrar fisicamente, tá? Perfeito. Planta diferente. Eu vou passar para... Oi, desculpa, Helena. Tem mais uma pergunta aqui, ou seja, não há problema de interação medicamentosa. A Sandra Paiva comenta que quem fez a pergunta não foi só a Fabi, ela também, ok, Sandra? Registrado, que a pergunta também veio de você. Silvia Almeida pergunta para ambas aqui se alguém poderia sugerir para ela. Ela diz assim, olha, preciso parar de me boicotar. Procrastino muito. O que devo usar? Quem quer responder? Quem tem uma sugestão para ela? Para a Silvia Almeida. Olha só, isso é talvez a atitude mais comum em nós, especialmente nas mulheres também, porque é uma forma de não se amar, de eu não mereço. Então, a gente se boicota até porque não sabe ser feliz, né? A gente tem a gente sabe lidar com dificuldade, com problema, com tristeza, né? Mas não sabe ser feliz. Então, a gente se boicota. Estava indo tão bem, aí o dinheiro que eu juntei para ir para a Europa, a minha mãe quebrou a perna e o meu dançou. Isso é um boicote muito claro. Então, é preciso... Você vai fazendo uma terapia floral e desenvolvendo um autocuidado, você vai ficar mais perceptiva dos processos que você tem de boicote. Você vai ter vários florais que você dá, e acredito que Margarete coisas para sugerir também nesse lado, né, Margarete? Sim, com certeza. Eu acho também que é importante a gente lembrar que a melhor coisa para procrastinação é a ação, né? Sim. Você já tem consciência que você faz isso, que você se boicota, então parte para ação, fala, hoje vai, hoje eu faço, hoje eu caminho, hoje eu faço exercício. Partir para ação. Ou seja, né, aquela figurinha do WhatsApp, força! Bom, meninas, nós passamos aqui 9 minutos e 41 segundos para 10, maravilhosa, acho que a gente podia ficar aqui muito mais tempo, é uma riqueza escutar vocês duas, eu acho que só em ouvi-las, eu sou suspeita, né, porque eu as conheço e muito trabalho de vocês, a qualidade do acolhimento que vocês têm, mas só em ouvi-las, a gente já dá uma relaxada, assim,
e já fica com vontade de botar em prática todas essas dicas e todas essas práticas, né? Eu vou aqui, então, encerrar, dizer para a Helena e para a Margarete, mais uma vez, em nome do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, nós agradecemos muito essa contribuição que vocês deram. Vocês trouxeram informações riquíssimas, de algumas poucas conhecidas, de muitas conhecidas parcialmente, e de outras nada conhecida, e a gente vai dar continuidade a esse tema, com certeza nós vamos incluir nos nossos planejamentos as ações com PIX, e queria agradecer a Silvia Almeida por ter trazido a oportunidade deste projeto, que tem promovido lives maravilhosas sobre vários temas fundamentais. As lives têm tratado muito de saúde mental, de Covid, e como cada moderadora tinha o livre-arbítrio de escolher o tema, eu falei, eu quero falar de uma coisa mais gostosa, porque eu não aguento mais a Covid, e show bicho, né? Porque esse bicho não vai chegar perto. Obrigada ao Felipe, que está sempre conosco, não fosse sua ajuda, com essa tecnologia toda mostrando a gente, e obrigada às mais de 30 mulheres que estão nessa live, de todos os lugares, de todas as regiões do Brasil. Eu não contei, mas eu acho que a gente atingiu aí por volta de umas 40, e é só isso. Não sei, Silvia apareceu aí. Silvia, você quer dar algum recadinho? Da minha parte, gratidão, muito obrigada, e que o sol, que Deus, que a luz esteja a nos acompanhar sempre nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. A gente segue o caminho. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.